Você está se preparando para a prova teórica do Detran? Quer conhecer as questões? Quer conhecer a configuração das questões? Além, claro, de aprender muitas dicas, muitos macetes para garantir a sua aprovação de primeira? Então, esse vídeo aqui foi especialmente feito para você. Aqui você vai encontrar as questões oficiais da prova teórica do Detran, válido para todo o território nacional, além, claro, de muitas dicas, muitos macetes para garantir a sua aprovação. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. É uma bênção ter você aqui. Fica à vontade para curtir, comentar, compartilhar esse canal e, claro, deixar aqui embaixo nos comentários qual é a sua cidade. Se você já faz parte da família, seja muito bem-vindo e deixa aqui embaixo também qual é a sua cidade. Não esquece de deixar aquele joinha. E vem comigo para mais um super vídeo das questões oficiais da prova teórica do Detran e, claro, garantir a sua aprovação. Vem comigo! Ao se aproximar de um cruzamento de vias, o condutor deve cumprir as regras de trânsito e atentar para os conceitos de direção defensiva. Lembrando que direção defensiva é a direção preventiva, são os atos, as ações, as atitudes para evitar uma situação de risco, evitar um sinistro, uma colisão, a fim de evitar acidentes. Lembrando que não é mais acidentes, e sim o termo sinistro. Faz parte dessas regras e conceitos. Lembrando que aqui a resposta correta é a que está em verde, que é o que o meu aluno deveria ter marcado, e a resposta que ele marcou errada em vermelho. Então, neste caso, dar preferência ao veículo que já esteja circulando na área da rotatória. Existem 3 regras básicas de normas de circulação e conduta. Primeiro, a preferência será sempre de quem estiver circulando pela rodovia. Segundo, em caso de rotatória, quem por ela estiver circulando ou se tiver alguma sinalização falando ao contrário. E em cruzamento sem sinalização, com semáforo intermitente, a preferência será sempre de quem estiver na direita do condutor. Por exemplo, se você tem aqui um cruzamento de vias e você está com o teu carro aqui, por exemplo, e aqui na direita não tem ninguém, a preferência é sua. Se você está aqui e tem alguém na esquerda, a preferência será sempre de quem estiver na direita do condutor. Então, no da direita sempre terá a preferência, terá prioridade. A figura abaixo representa um cruzamento semaforizado entre uma avenida e uma rua. No período entre 23 e 5 horas, o semáforo funciona em amarelo e intermitente. Significa o quê? Que eu não preciso obrigatoriamente parar, porém eu vou precisar dar a preferência para quem? Para quem estiver na direita, que foi o exemplo que eu dei na questão anterior. E aí ele pergunta, no período entre 23 e 5 horas, que o semáforo está intermitente, se 2 veículos se aproximarem do cruzamento conforme indicado, tem prioridade de passagem quem? Então, aqui nós temos um ônibus e temos um automóvel, mesma regrinha. Percebo que em relação ao ônibus, aqui tem a esquerda, o condutor, e aqui a direita. Então, nesse caso, a preferência será do veículo, do automóvel, porque ele está na direita do ônibus. Poderia ser um ônibus, um caminhão, uma motocicleta, não importa. A preferência será sempre de quem estiver na direita do condutor. Os semáforos para regulamentação de fluxos de veículos são compostos por 3 indicações luminosas dispostas verticalmente, que é o que está em pé, e horizontalmente, que é o que está deitado, conforme indicado abaixo. E a pergunta é: a cor verde é utilizada em quais posições? A cor verde, ela vai estar na posição 3, no que estiver em pé, e na posição 6, no que estiver deitado. É muito comum ele perguntar também da cor vermelha. A cor vermelha estará no número 1
e no número 4. Outra questão que está sendo muito cobrada é o formato, mas atenção, é o formato do sinal luminoso. Esse semáforo aqui, ele provavelmente vai estar dentro de uma estrutura retangular. E automaticamente o aluno vai e marca que é retangular. Mas ele está falando da luz. Em qual formato que a luz acende? A luz, ela vai acender no formato redondo, no formato circular. Então, se ele perguntar das cores, no 1 e no 4 nós temos o vermelho, no 3 e no 6 nós temos a cor verde. E se ele perguntar do formato da luz, lembrem-se que a luz ela vai acender no formato redondo, no formato circular. Nos semáforos, para controle de passagem de veículos, são usadas cores com os seguintes significados. Amarelo, atenção, mesma regra das plaquinhas amarelas, toda e qualquer placa ou sinalização amarela é de atenção. O vermelho é pare, que é de regulamentação, está ditando uma ordem, uma regra, e o verde que vai ser siga. Outra questão muito cobrada. Ele poderá perguntar a cor do semáforo para o pedestre. Atenção, cuidem. O pedestre vai ter verde, vermelho e vermelho intermitente. O semáforo para o pedestre não tem a cor amarela. O semáforo veicular para os veículos tem amarelo, atenção, vermelho, pare e verde, siga. Para o pedestre vai ter verde, siga, vermelho, pare e o vermelho intermitente que está alertando que o semáforo vai fechar. Os Conselhos Estaduais de Trânsito, CETRAN, são órgãos integrantes do Sistema Nacional de Trânsito, os quais compete o julgamento de recursos contra as decisões da JARE, que é a Junta Administrativa de Recursos de Infrações, relativos à imposição de penalidade por órgão de trânsito estadual. Das decisões do CETRAN, olha a dica. Imaginem uma escada. No primeiro degrau, vocês vão ter a JARE. No segundo degrau, vocês vão ter o CETRAN. E no terceiro grau, não cabe recurso na esfera administrativa. Quer dizer o quê? Se nessa pergunta aqui, ele não tivesse mencionado órgão nenhum, a resposta seria JARE, Junta Administrativa de Recurso de Infração. Se ele tivesse mencionado a JARE, ele já subiu o primeiro degrau. O segundo degrau seria quem? O CETRAN. Agora, nessa pergunta, ele já falou da JARE, então ele já subiu o primeiro degrau, e ele já falou do CETRAN, ele já subiu o segundo degrau. Então, a resposta do terceiro degrau será: não cabe recurso na esfera administrativa. A figura abaixo representa um quarteirão de uma rua de duplo sentido de circulação. Se ele não desse essa informação, eu iria saber porque a faixa central é na cor amarela. Sempre que a faixa central for na cor amarela, é duplo sentido de circulação, ou seja, uma pista está indo e a outra pista está vindo. E aí ele continua, sem sinalização de regulamentação, ou seja, sem a plaquinha do pare lá, seja o Ezinho permitindo, ou o Ezinho com um corte, ou o Ezinho com 2 cortes. E ele continua, 3 veículos estão estacionados. O que é um estacionamento?
É o tempo superior ao embarque, desembarque, conforme indicado. E ele quer saber, nessa situação, infração de trânsito ocorre com quem? Bom, vamos analisar. O carrinho 1, ó, cuidem com a setinha do capô. Tá vendo que a setinha, ele sempre vai apontar a direção desse carro, para qual direção ele estava indo. O carrinho 1, ele está na direção correta e ele está respeitando ali todas as regras, então ele está estacionado corretamente. O carrinho 2, além dele estar na contramão, certo? Então ele está sim cometendo uma infração porque ele está estacionado na contramão. Lembrando que estacionar na contramão, ele não gera remoção, tá? Está estacionado teoricamente num local permitido, porém a direção dele está errada. Ele está na contramão. Então, o carrinho 2, infração. E o carrinho 3, ele não está respeitando a distância mínima de 5 metros em relação ao bordo do alinhamento da via transversal. Em relação à esquina, ele precisa manter uma distância de 5 metros. E ele não está mantendo essa distância, então ele está também cometendo infração. Então, o veículo 2 e 3, o 2 porque está na contramão e o 3 porque não está respeitando a distância de 5 metros em relação à esquina. Penumbra é uma condição adversa do quê? Tanto penumbra quanto ofuscamento são condições adversas de luz ou de iluminação, que é a mesma coisa. Penumbra é a falta de luz e o ofuscamento é o excesso de luz ou excesso de iluminação, que é o tema da segunda questão. O ofuscamento na visão do condutor pode causar o quê? Se eu sei que o ofuscamento é o excesso de luz, ele poderá causar a cegueira momentânea. Toda vez que você se deparar com o veículo vindo no sentido contrário com o farol alto, você sempre terá que tentar desviar a visão para um ponto na direita da pista de rolamento. Por que na direita? Porque para o lado que você olhar, você vai ter a tendência a levar o teu veículo. Então, ofuscamento e penumbra, condição de luz ou de iluminação. Penumbra é a falta de luz, ofuscamento é o excesso de luz, que poderá resultar na cegueira momentânea. Finalizado com muito sucesso, mais um super vídeo para ajudar você a garantir a sua aprovação e, claro, de primeira. Gratidão pela sua companhia, gratidão pela sua vida, gratidão pela vida dos quase 50 mil inscritos aqui no canal. É uma bênção, é uma satisfação ter todos vocês aqui, claro, poder fazer parte desta etapa tão importante. E se você chegou até aqui, você gostou desse conteúdo, não sai desse vídeo sem se inscrever, deixar o teu joinha, teu like, comentar a sua cidade, o seu estado e, claro, compartilhar esse canal com todo mundo. E, claro, que de coração eu continuo desejando a todos vocês muito sucesso, muitas bênçãos, muitas conquistas e principalmente muita proteção. E, ó, gratidão a todos pela companhia e até o nosso próximo vídeo.